Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 15 de julho, nós estamos com um alimento diário essa série, a Igreja Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 14, Completar a Carreira e Guardar a Fé. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que nós temos uma carreira diante de nós e para isso a gente precisa correr. Senhor Jesus, a gente precisa ir diante do Senhor e também há uma fé. E a gente não pode se desviar dessa fé. Senhor Jesus, com tantos anos de evangelho, de palavra, muitas coisas foram mudadas. Senhor Jesus, entraram em ensinamentos diferentes, estranhos. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor Ele quer restaurar isso em nós. Por isso a gente precisa realmente resolver todas essas coisas na presença de Deus. Nós estamos aqui por causa do reino. A nossa meta é o reino, é trazer o Senhor de volta para que Ele cumpra aquilo que Ele necessita. Ou seja, nós precisamos alcançar a meta de Deus. Não é a nossa meta, é a de Deus. É aquilo que Ele tem preparado diante de cada um de nós. Por isso Ele quer nos mostrar no dia de hoje que a gente precisa correr de modo que a gente alcance essa meta, para no final não descobrir que correu em vão. Há essa possibilidade de correr em vão, de não cumprir a vontade de Deus, por causa dos muitos ensinamentos diferentes. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor Ele quer nos despertar, Ele quer nos levar a prosseguir. Esse prosseguir é perseguir. Paulo perseguiu Cristo de maneira negativa, Senhor Jesus, lançando os cristãos em prisão, mas depois ele se converteu e perseguiu Cristo de maneira positiva, buscando viver na sua presença, buscando cumprir a sua vontade. E é isso que a gente precisa realmente perceber. A gente precisa perseguir Cristo, andar próximos do Senhor, cumprindo a sua vontade. É isso que o Senhor deseja, que cada dia nós sejamos mais próximos do que Ele, correndo, mas de maneira que nós o alcancemos. Vamos tocar nele e vamos levar essa vida adiante. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Ó Senhor Jesus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Perseguir o alvo para não correr em vão. Ó Senhor Jesus. Vejamos mais um aspecto de corrermos a carreira. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. A palavra atleta no grego indica aquele que compete nos jogos, que participa da corrida. Este em tudo se domina. Em nossa carreira, precisamos nos dominar em tudo, isto é, exercer o domínio próprio. Para isso, precisamos exercitar nosso espírito, colocar a mente no espírito. A coroa incorruptível, mencionada no versículo, se refere ao galardão no reino. A ideia central de Paulo, ao escrever esses versículos, era o galardão, o reino. A nossa corrida e luta deve visar alcançar essa meta. Ó Senhor Jesus. Paulo nos adverte do perigo de corrermos em vão.
para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Aqui vemos que é possível que alguém corra e no final ainda esteja longe do destino. Por isso, ressaltamos a importância da palavra profética e dos ensinamentos neotestamentários dos apóstolos. A palavra profética nos apresenta o alvo para o qual devemos correr. Para alcançar a meta de Deus, precisamos estar unidos e ser unânimes, todos sintonizados, colimados, alinhados na mesma direção. É assim que se move o exército de Deus. No deserto, o exército de Israel se movia seguindo a nuvem. Enquanto houver a nuvem nos guiando durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, teremos a presença do Senhor e a certeza de que não estamos correndo em vão. Devemos servir a Deus de acordo com sua direção, conforme sua vontade. Ó Senhor Jesus! Os seguintes versículos nos mostram que podemos fazer muitas coisas para Deus e, contudo, ter corrido em vão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nossa corrida, nosso serviço tem de ser de acordo com a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus! Há o perigo de que estejamos correndo em vão e nos esforçando inutilmente. Para que isso não aconteça, nossa corrida e nosso labor devem estar de acordo com o nosso único padrão e nossa única referência, a palavra da vida. Na igreja, damos mais importância à palavra do que às coisas exteriores, porque valorizamos e preservamos a palavra da vida. Assim, naquele dia, nos gloriaremos de não termos corrido em vão, nem nos esforçado inutilmente. Ó Senhor Jesus! Em nossa corrida, é importante nunca nos desviarmos da verdade. Como exemplo, mencionamos os gálatas que corriam bem, mas deixaram de obedecer à verdade e deixaram de correr. Ó Senhor Jesus! Igualmente, devemos sempre prosseguir para o alvo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Antes de se converter ao Senhor, Saulo perseguia a Cristo negativamente, prendendo os cristãos e colocando-os na prisão para serem mortos. Depois de se converter, Paulo continuou a perseguir a Cristo, mas agora positivamente, para ganhá-lo. A palavra prosseguir nos versículos acima, no sentido original, significa perseguir, ir no encalço de, correr atrás de. Paulo afirmou que estava correndo, no entanto, ainda não havia chegado ao fim do percurso, mas faltavam muitas voltas. Por isso, ele fazia algo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Não enfatize as voltas já concluídas, foque apenas nas voltas que estão à frente. Se você já cumpriu metade da carreira, não pare para comemorar, mas corra para completar o restante do percurso. Avance para as coisas que estão adiante. Prossiga até alcançar o alvo, o prêmio do chamamento de Deus lá do alto em Cristo Jesus. Esta é a nossa meta, o prêmio de reinar com o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, que padrão adotar para correr visando ao prêmio da soberana vocação? Ó Senhor Jesus, como mostrou para nós, é o padrão das palavras da vida. Senhor Jesus, a palavra de Deus, Senhor, mas a palavra de Deus que traz vida, ou seja, é a palavra profética, é a palavra que Deus está falando naquele momento. A letra mata, mas o Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que dá vida. Se você não exercitar o Espírito no momento de receber a palavra, o inimigo pode usar alguma coisa que está na palavra de Deus, mas não é Deus falando. Assim como ele fez quando tentou Jesus. Ele usou a palavra de Deus, Senhor Jesus, mas não era a vontade de Deus, a direção de Deus naquele momento. Por isso que no dia de hoje mostrou, a gente não pode correr em vão. A gente precisa focar naquilo que Deus está fazendo, na meta de Deus, o que Deus quer alcançar. Não vamos ficar parados olhando para quantas coisas a gente já conquistou, quantas coisas já foram feitas, quantas voltas foram dadas, mas vamos focar naquilo que ainda falta.
tem muito caminho a percorrer ainda. O Senhor tem muita coisa, Senhor Jesus, a realizar para que Ele possa vir. E quando Ele vier, se a gente for participante, Senhor Jesus, não tiver corrido em vão, nem se esforçar inutilmente, nós receberemos o galardão do reino. Esse tem que ser o nosso foco, o prêmio que o Senhor realmente nos chamou. Ele nos fez chamamento do alto, Ele nos chamou do alto, fez esse chamamento do alto, e é nessa direção que a gente precisa ir, em direção do Senhor. Mas para isso a gente precisa realmente tocar na palavra da vida, não deixar de seguir, não se desviar dessa palavra, obedecer à verdade que vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, meu ponto-chave de hoje, um só padrão, uma só referência. Senhor Jesus, muitos cristãos hoje estão sem referência. Quando às vezes vão falar de referência de alguma coisa, é algo negativo, algo que aconteceu, algum erro, alguma falha, algum escândalo. Senhor Jesus, mas nós precisamos da referência positiva da palavra. A palavra deixou para nós muita referência, modelo, e é isso que o Senhor quer restaurar o nosso meio hoje, nos fazer correr em direção ao alvo correto. Como a gente já viu na palavra, a pior coisa a fazer é tentar servir a Deus sem uma missão. Tudo vai ser definido na presença de Deus. A gente precisa ir na presença dEle, e Ele que vai definir para nós, né, a direção a tomar. Nós precisamos ser obedientes à sua direção, à sua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor realmente está mostrando para nós, né, que tem uma carreira. Senhor Jesus, não é só um pedacinho, não é só uma coisinha a fazer e está tudo certo. Muitos cristãos ficam ali, né? Olha, irmão, já fiz isso, já fiz aquilo. Ó Senhor Jesus, e já está muito bom, né? Mas é ficar comemorando as voltas que deu e parar de correr. Faltam muitas voltas ainda. Ó Senhor Jesus, é isso que tem que perceber. A gente tem exemplos aí, né, de pessoas que comemoraram cedo demais. Senhor Jesus, tem um exemplo de um rapaz de bicicleta, ele estava contando as voltas, ele contou errado. Achou que já tinha ganho e viu que os outros estavam correndo, alguém teve que avisar para ele da equipe dele, ei, falta uma volta ainda. Ó Senhor Jesus, ele comemorou uma volta antes, depois ele não conseguiu se recuperar mais. Tem um outro também de um corredor, né, que desafiou um corredor profissional, e ele sai correndo na frente, Senhor Jesus, e tem uma certa vantagem, e aí ele vê que ele está chegando ali já nos últimos metros, faltando poucos metros, 10 metros para chegar no final da corrida, e aí ele vê que ele correu muito bem, ele começa a comemorar. Quando ele começa a comemorar, antes de cruzar a linha, de repente ele olha para o lado, o corredor passa por ele disparado, ele toma um susto tão grande que tropeça e cai. Ele nem chegou a concluir a corrida, porque tomou um susto quando foi ultrapassado. Ó Senhor Jesus, o Senhor não quer que a gente tome um susto, Ele quer realmente que a gente vá diante dEle. E como a gente já viu essa semana, nós precisamos não só amar o Senhor, mas amar também a sua vinda. É pela vinda do Senhor que a gente vai se preparar, a gente vai se manter focado, né, Senhor, na mesma direção, como falou, né, sintonizado, colimado, já deu esse exemplo, né, são vários lasers, né, que apontados todos na mesma direção, conseguem produzir um resultado. Se forem vários lasers ali só, cada um virado para o seu canto, não faz muita coisa. Mas quando eles estão colimados, né, todos ali apontando na mesma direção, ele ganha força, ele ganha um alcance maior. E é isso que o Senhor está mostrando para nós, ó Senhor Jesus, para a gente não correr em vão. Hoje, o Senhor, né, é um Deus de misericórdia, de amor, de graça. Estamos na era da igreja, é a era da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Mas como a gente viu aqui em Mateus 7, eu cito muito isso aqui no canal, né? Senhor Jesus. Alguns falam, Senhor, né, por que me chamar Senhor, Senhor, se não estão fazendo o que eu vos mando? Mas Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou. Olha, eu preguei o Evangelho, eu profetizei em seu nome, eu expeli demônio, eu fiz muito milagre. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, Senhor Jesus. E aí que entra o Senhor como reto juiz. Isso aqui é naquele dia. Ele fala, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Algumas pessoas faltavam ali, não, eu estava fazendo a vontade de Deus. E o Senhor falou assim, não, você estava fazendo iniquidade. Só que hoje, Ele é Pai, né? Ele nos ama, Ele está ali cheio de amor, de misericórdia, de graça. Naquele dia é reto juiz. Por isso que naquele dia Ele vai dizer de maneira explícita, nunca vos conheci. Hoje, o Senhor não fala de maneira explícita. Na verdade, Ele fala, mas Ele fala para aqueles que vão na sua presença. Quem não quer saber, Ele não vai falar. Ele não quer simplesmente satisfazer uma curiosidade. Ele quer que você vá. Por isso que mostrou para nós Gálatas, né? Os Gálatas corriam muito bem. Mas Ele falou, olha, vocês corriam bem,
mas quem que impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Então chegou um momento que eles pararam de obedecer à verdade, ficaram satisfeitos com aquilo que já conquistaram, mas não olharam para frente. Por isso que Paulo fala, olha, eu não conquistei tudo ainda, porque se eu tivesse conquistado eu não estava mais aqui, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, tinha completado a vontade de Deus e Deus já tinha estabelecido todas as coisas. Se eu não estabeleci é porque não completei. Se eu não completei, eu tenho que prosseguir. Olha, eu não completei ainda, mas eu faço uma coisa, eu prossigo para o alvo, Senhor Jesus, para o prêmio, né, da soberana vocação, né? Uma vocação é chamamento soberano, lá do alto. O Senhor está nos chamando do alto, Senhor Jesus, não é para ficar olhando para as coisas aqui embaixo não, é para olhar para as coisas do Senhor. Ele está mostrando para nós, olha, fica atento para você não correr em vão. Então ele mostrou, né, duas coisas de correr em vão, né? Gálatas 5:7, vocês correram bem, mas alguém impediu vocês de continuar obedecendo a verdade. Também mostrou Gálatas 2:2, né, falando, né, para que de algum modo não correr ou não ter corrido em vão, ó Senhor Jesus. Então Paulo mostra, eu estou pregando o evangelho, estou procurando alcançar as pessoas para que meu trabalho não seja em vão. A gente viu Coríntios também, né? Olha, eu quero qualificar muitos, mas eu não quero ser desqualificado, Senhor Jesus. Então o Senhor quer mostrar para nós que não é só fazer coisas, a gente pode fazer muitas coisas para Deus, como a gente viu aqui em Mateus 7, né? Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, eu fiz muita coisa, eu profetizei em Teu nome, no Teu nome eu expeli demônios e no Teu nome eu fiz muitos milagres, mas foram todas coisas exteriores. Não quer dizer que Deus aprovou e não quer dizer que era o plano de Deus, a meta de Deus naquele momento. A gente sabe que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Agora, se a gente faz as coisas sem a meta de Deus, a gente pode até levar as pessoas à salvação, mas elas não vão chegar ao pleno conhecimento da verdade. E é isso que o inimigo deseja, né? Barrar a obra de Deus. Se não houver o pleno conhecimento da verdade, o Senhor não pode se manifestar de maneira completa, porque é através do nosso viver. Por que me chamais Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Senhor Jesus, né? Tem que fazer a vontade de meu Pai, que está nos céus. Senhor Jesus. Aí tem um versículo que o irmão citou na palavra profética que não está aqui, que é Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber que tudo isso que o Senhor está mostrando para nós no dia de hoje, que há essa possibilidade de correr em vão, ou seja, eu fiz as coisas pelas obras da lei, eu obedeci, eu li a palavra e fiz o que a palavra mandou fazer, pregar o evangelho, expelir demônios, profetizar, falar a palavra de Deus. Mas, Senhor Jesus, pelas obras da lei, ninguém é justificado. Mas eu não tenho que cumprir as obras da lei? Tenho, mas no Espírito. Senhor Jesus, é segundo a vontade de Deus, não é fazer as coisas de qualquer jeito. Senhor Jesus, a gente viu, né, a lei está aí, mas a gente viu o exemplo de Moisés, né, que por meio dele foi estabelecida a lei, né, Deus deu para ele, Senhor Jesus, em vários momentos a lei era clara, não pode isso, não pode aquilo, e Moisés fazia o quê? Olha, quem me deu a lei foi Deus, eu vou perguntar para Deus, Senhor Jesus, eu não vou sair fazendo as coisas do meu jeito. E ele ia lá e perguntava, e Deus mudava tudo. Deus abriu uma exceção por causa do coração das pessoas. Então a gente vê que o alvo do evangelho são as pessoas. Então a gente não pode ser frio, Senhor Jesus. A gente não pode ser parcial, né? A gente precisa realmente ir diante do Senhor. É a presença de Deus que vai definir tudo. A lei não vai justificar ninguém. Não adianta você chegar e falar, Senhor, eu cumpri isso aqui igualzinho está escrito. O Senhor vai falar, mas você exercitou o Espírito, você veio diante de mim, por isso que naquele dia ele vai dizer explicitamente, não vos conheci, não vos aprovei, no original é não vos aprovei, conheci aqui é aprovar, e ele fala, apartai-vos de mim, porque vocês praticaram iniquidade, ou seja, vocês de fato não obedeceram à lei, iniquidade é viver sem lei, Senhor, mas como que eu obedeci à lei e vivi sem lei? Você obedeceu à lei de acordo com o seu preceito humano. Você não obedeceu à lei de acordo com o preceito divino. É isso que Deus quer restaurar em nós. Ele quer restaurar os preceitos divinos. Ele quer mostrar para nós que há uma maneira de correr, há uma meta.
né, a ser alcançada. Há uma meta de Deus, ó Senhor Jesus, né? Tem uma meta, tem um reino, mas tem uma direção. Não vai ser de qualquer jeito, ó Senhor Jesus. É isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa viver, né? Tem um alvo para correr, tem uma nuvem nos guiando, tudo de acordo com a vontade de Deus. É seguir de fato a palavra de Deus, é que vai nos dar certeza de que a gente não correu em vão. É seguir a meta de Deus. Ah, Senhor, mas eu fiz aqui um negócio que foi muito melhor, saiu muito mais bonito. Mas o Senhor fala, olha, mas não gerou minha vontade. Senhor Jesus, você ganhou essa pessoa, mas depois você foi lá e espantou ela. Ó Senhor Jesus. Então isso que o Senhor está mostrando para nós. Por isso que mostrou para nós, a palavra atleta é aquele que compete nos jogos, que participa da corrida. E a gente já viu aqui, né, o irmão já mostrou na semana passada, né? Que tem duas palavras aqui, né? Tem o atleta aqui, né? Que é a coisa que é o agonizomai, que fala de competir, né? Esse combater o bom combate aqui, né? Que é o atleta, é uma questão de competição. E tem o strateomai, que é outra palavra grega, mas fala de um exército. Senhor Jesus. E aí eu compartilhei aqui, né? Que por um lado a gente precisa lutar no exército do Senhor. O soldado no exército está ali para conquistar algo e para não deixar que algo seja conquistado. Então ele tem armas ofensivas e defensivas. E ele nem sempre está cumprindo ali o objetivo dele. Ele está ali obedecendo uma ordem, né? Senhor Jesus, seguindo um plano de guerra, uma estratégia. Ó Senhor Jesus. Então por um lado a gente tem que seguir esse. Mas tem a questão do atleta. O atleta, Senhor Jesus, ele está ali de livre vontade. Ele está ali perseguindo algo pessoal. Então, em tudo ele se domina. Em tudo ele tem domínio próprio. Porque ele quer agradar aquele que o arregimentou, aquele que realmente o chamou. Então, o atleta, se não lutar segundo a norma, é desqualificado. Então, tem muitas coisas para observar. E um atleta, ele vê, né, ele cuida de aspectos da vida dele que uma pessoa normal nem sabe que existe. Senhor Jesus. Né? Eu já fiz artes marciais, já competi, Senhor, durante um tempo, e algumas competições que eu participei, né, a maioria delas, né, tinha questão de restrição de peso. Então eu tinha que ter no máximo até tal peso. Então se eu passasse daquele peso, eu ia acabar competindo com pessoas que tinham muito mais força. Então não era só uma questão de... Hoje as pessoas, por exemplo, olha, eu quero ser magro, né, vai malhar e manter uma boa saúde, uma boa alimentação, mas um atleta, ele não pode só ver isso, estou magro, estou forte, estou bem. Não, mas eu vou competir na categoria tal. Então nessa categoria eu tenho que estar até tal peso. Então ele tem que ter uma vigilância muito maior do que uma pessoa que simplesmente quer manter a saúde. Então o atleta em tudo se domina. Um atleta, ele tem que ver outros aspectos. Então é isso que o Senhor está nos chamando. A gente tem que ver que o Senhor nos chamou para uma carreira e eu tenho que ver aspectos que outros não vão ver. Por isso que ele mostrou aqui. Senhor, mas eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Mas você não observou aspectos. Você não estava ali como atleta. Você não estava ali como obedecendo o comando de um exército. Senhor Jesus. Um exército que não sabe obedecer ordem, não sabe se colocar, vai perder a guerra. Não obedece ali o capitão, o comando. Aí tem um problema, sai correndo, abandona a arma, abandona a posição. Ele compromete o resto do exército. Por isso o Senhor está mostrando para nós, olha, tem uma maneira. Então ele está mostrando para nós que não é só uma questão de cumprir a lei. A lei vai ser cumprida através do Espírito, através de Cristo. Só Cristo conseguiu, só no Espírito a gente vai conseguir. Ó Senhor Jesus, por isso que mostrou, olha, tem um objetivo de entrar no reino. A questão não é a lei em si, mas os princípios que regem. Ou seja, a lei foi dada por Deus. É a palavra de Deus, então eu preciso continuar ouvindo a palavra de Deus. Por isso que falou, olha, a gente tem que ter um único padrão, uma única referência. A palavra da vida. Tem que observar, está dando vida? Está me dando mais de Cristo? Então é isso que eu preciso perceber. Para não acontecer que eu corri igual todo mundo, me esforcei igual todo mundo, mas corri em vão. É como um atleta, né, que fez tudo, competiu bem, se deu bem, mas usou uma substância que não era para ter usado. E talvez, às vezes, nem sabia. Uma substância que, de repente, não deixou ele sentir uma dor muscular, então ele se sentiu melhor, com mais disposição para lutar e tal. Ó Senhor Jesus, mas se era uma substância que não podia, foi desclassificado, foi desqualificado. Então é isso que a gente tem que perceber. Ah, Senhor, mas eu procurei a sua palavra mais
Ah, não usou o Espírito, usou natureza humana, usou coisa que não era para usar. Se mostrou, olha, a gente precisa valorizar a palavra, preservar essa palavra, uma palavra que está trazendo para nós vida, referência, padrão, e está trazendo para nós algo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com essa palavra que leva a vida. A gente tem que receber Cristo e levar Cristo. Senhor Jesus, os Gálatas estavam indo bem, mas de repente deixaram de correr, deixaram de obedecer à verdade. Não é uma verdade, mas a verdade como o próprio Deus. A gente precisa estar sempre na presença de Deus, como mostrou, né? É perseguir, é estar no encalço, é correr atrás, é estar junto. Não é seguir pegadas de mão, não, é estar olhando ali, o alvo está ali, eu estou perseguindo ele, eu estou vendo ele ali. Ó Senhor Jesus. Por isso que mostrou, olha, foca naquilo que ainda falta. Não olha para trás, olha para frente. A gente precisa ganhar Cristo para entrar no reino, ter foco, Senhor Jesus, para que o Senhor naquele dia possa realmente nos dar o prêmio, não a gente seja assustado, né, com algo sincero da parte de Deus e que não é o prêmio, mas que realmente a gente possa encontrar o Senhor de pé, porque nos aprovou naquele dia. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.